Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana para mim é muito especial. Querido, conterrâneo, grande jogador, craque de bola e que eu, em primeiro lugar, só tenho a te agradecer, Wagner Mancini, por mais uma vez me receber e dar aí uma colher de chá para a gente aqui de Ribeirão Preto. Legal, Edmo, é uma satisfação muito grande voltar a fazer o teu programa, né? Eu já fiz alguns anos atrás e eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente bater papo, relembrar algumas coisas e falar daquilo que está acontecendo. Naquele outro programa nós estávamos falando de Come Fogo, nós estávamos falando do seu Vasco, que jogou nos dois clubes de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, então eu lembro muito bem daquela oportunidade, foi muito legal. Exatamente. Bastinho, que infelizmente já não está mais aqui entre nós, acabou falecendo aí há cerca de 1 ano e meio atrás, mas foi um cara que não só nos ensinou a gostar do futebol, a torcer pelo futebol, né, de uma maneira geral, como jogou nos dois times aí de Ribeirão, e a gente tem muita alegria em contar as histórias dele. Bom, Wagner, não posso, eu não gostaria, mas eu tenho que tocar no Covid rapidamente, porque é uma questão, de fato, que apavora todo mundo. E alguns meses atrás, eu conversei com o Dr. Moisés Cohen, né, que fez o protocolo do Campeonato Paulista. Ele deu uma entrevista para a gente, e ele estava bastante seguro do protocolo, enfim. Mas a gente tem visto aí Flamengo, nós temos visto os outros clubes que está tendo de surto, não um caso individual, mas prejudicado sensivelmente, né, em função da pandemia. E como é que você está tocando isso dentro do Corinthians? Então, é uma pergunta interessante, porque o Corinthians ele tem um protocolo rígido, ele segue exatamente aquilo que os médicos, que a medicina brasileira e nacional tem passado, e essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando ao longo do tempo desses meses, ela não é somente no futebol, ela é na vida de uma maneira geral, né, no aspecto social também, mas a gente tem tentado de todas as formas minimizar aquilo que pode nos gerar algum tipo de problema ou a infecção, né? Então nós temos cerca de 17 atletas que já contraíram, né? E temos no elenco ali mais uns 15, 16 que estão ainda distantes e estão levando muito bem essa fase, né? Então, por isso, a gente está até certo ponto com tudo sob controle, mas recentemente a gente viu algumas equipes aí tendo aumento novamente de casos. Foi o caso do Santos, né? Que até o Cuca mesmo pegou, e alguns atletas. O futebol feminino do Santos também. Então... Como eu sei que você, como eu, é santista de coração, você não precisa falar, não. Você não precisa falar, não. Do Cuca. Pode falar do Cuca. E aí? Então, o Cuca, eu recentemente bati um papo com o Cuca, e o Cuca foi um dos que contraiu também, né? Mas a gente torce e tenta fazer tudo certo para que as coisas possam sair. Só para vocês terem ideia, de 72 em 72 horas a gente faz todos os exames, né? Aqueles que já contraíram a Covid não tem necessidade se tiverem com o IgG alto, né? Que é o meu caso. Eu peguei, não tive grandes sintomas, né? E hoje estou com o IgG alto, então eu estou imune. De 90 em 90 dias a gente faz o exame só para constatar se ainda continua imune ou não, mas todos os atletas de 3 em 3 dias. Bom, agora vou confessar para o público que em off eu estava fazendo uma colocação para ele, agora eu vou fazer a colocação ao vivo.
Quando o Rogério Ceni foi anunciado no Flamengo, eu lembrei imediatamente de você. Engraçado, eu fiz uma associação imediata. E aí aquela pergunta, né? Isso é bom, isso é ruim ou é uma bruta dor de cabeça, Wagner? Olha, é sempre um grande desafio, né, Edmo? Porque você pegar equipes que têm uma representatividade muito grande, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, enfim. É Você não sempre citou um o Santos. desafio. Você não citou o Santos. O Santos também, pô. O Santos é o time do rei, pô. Tá certo, tá certo, tá certo. É sempre um desafio muito grande, onde você tem os dois lados, né? De um lado, você vai ter dificuldades e do outro lado é muito prazeroso porque você convive realmente com a nata do futebol, né? O Rogério chega no momento lá no Flamengo da vinda do time com dois estrangeiros, né? O Jorge Jesus foi muito bem, o Domi não conseguiu engrenar da forma como todos achavam, e ele chega merecidamente, porque ele faz um trabalho de 3 anos no Fortaleza excelente, então eu acho que é uma grande oportunidade que se abre para ele. Eu estou torcendo muito para que ele dê certo no Flamengo, porque tem uma parte das pessoas que estão querendo nos jogar contra os estrangeiros, né? E não tem nada disso. Eu sou adepto da opinião de que o treinador ele não tem nacionalidade, ele tem competência, e se nós tivermos que abrigar aqui no Brasil vários estrangeiros, que eles venham, mas que eles contribuam, assim como o Jorge Jesus o fez, né? Mas acho uma grande oportunidade e acho que ela veio no momento certo para o Rogério. Mas é curioso, eu estava me vendo essa história da vacina aí, da vacina chinesa, que não é questão do cancelamento, é a mensagem negativa que fica por trás, né, dizendo, olha, essa vacina pode não prestar, né? Fica uma mensagem negativa atrás. A imprensa, ao fazer essas colocações em relação ao técnico, ou aos técnicos brasileiros, mas sem dúvida nenhuma, se não for direta, indiretamente, deixa a mensagem de que os estrangeiros são melhores que os brasileiros. Não tenha dúvida, essa é uma mensagem que nos incomoda, porque nós já ganhamos 5 títulos mundiais com a seleção brasileira, com técnicos brasileiros, né? Então, nós temos a mania no Brasil, aquela síndrome do vira-lata de achar que tudo que vem de fora é melhor, né? Então, nós temos que parar, pensar e entender que a globalização hoje, ela fez do futebol uma via de acesso muito grande. Então, nós não temos entrada na Europa, não é por falta de competência, mas era até este ano de 2020, era por falta de licença. O que aconteceu, Edmo, para todo mundo entender e para a gente passar a informação correta? A UEFA acabou, junto à FIFA, credenciando todos os técnicos europeus. E a UEFA, por ser uma confederação muito forte, ela foi na Ásia, na América Central, na África, e começou a intitular que quem tinha que dirigir as equipes desses países eram os técnicos que tivessem a licença Pro da UEFA. E aqui no Brasil não existia licença. Então nós demoramos aí 5, 6 anos para que a CBF elaborasse um curso com licenças A, B, C e Pro. E quando nós tivemos acesso, nós não podíamos ir para o exterior. Inclusive mercados onde a gente era dono, como mercado árabe, Ásia, Japão, China, a gente começou a perder mercado para os europeus, que foi uma jogada do Michel Platini, exatamente para ganhar mercados, porque a Europa não conseguia absorver todos os técnicos que tinham lá. Então ele acabou abrindo novos mercados e nós perdemos esses mercados. Então, quando o mercado brasileiro começou a não ter os técnicos lá fora, houve um inchaço aqui dentro do Brasil, né? E muita gente começou a ficar desempregado. E aí, até que a CBF elaborasse o curso, que foi chancelado pela FIFA e hoje é aceito pela UEFA. Então, nós estamos reconquistando o mercado no exterior. E isso fez com que muita gente achasse que nós não tivéssemos competência. E a verdade não é essa. Nós perdemos o mercado por falta de qualificação.
né? Nós demoramos... Exigência deles, né? Exigência Exatamente. deles. Exigência Exatamente. da UEFA. O que o Michel Platini fez enquanto dirigia a UEFA? Abriu mercados e tabelou que quem não tivesse a licença Pro não poderia fazer parte do futebol nesses países. E a gente não tinha. E para você adquirir uma licença Pro, você precisa de 4 anos de estudo. Então, é muita coisa. Eu tive sorte, eu já tenho, eu fiz em 16, 17, 18, 19, concluí o curso da CBF de 4 anos e posso atuar no exterior. Tem muita gente que não conseguiu. E para você se qualificar nesses cursos, fica quase 50 mil reais, e não é todo mundo que tem o dinheiro disponível para se qualificar, né? Então, nós acabamos ficando atrasados no mercado, mas que, felizmente, agora a gente vai, aos poucos, recuperando. Nós podemos, continuando um pouquinho nessa qualificação dos técnicos, eu posso considerar que também existe uma diferença. Então, a gente pega os jovens treinadores, jovens técnicos brasileiros, tantos promissores, que passam pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará, enfim, já vários promissores já passaram pelo próprio Corinthians, Palmeiras, enfim. Mas o cara está acostumado com um sistema, não de jogo, administração. Quando ele pega lá o Confiança da Bahia, que nós estávamos falando, quando ele pega o time lá de Manaus, que é uma administração, muitas vezes familiar, difícil, conseguir jogador, pagar o salário do jogador, aí o cara tem que levar a água de casa, a sacola, o remédio, tem que comprar com o dinheiro dele. Quer dizer, aí o cara vai para o exterior e encontra uma outra realidade. Seja ela no Japão, seja ela nos Emirados Árabes, na Europa, onde quer que seja. É uma outra realidade. Isso também não atrapalha um pouco esse choque para um brasileiro encontrar e treinar um time de fora do Brasil? Sem dúvida. O futebol, o mundo do futebol, ele retrata um pouquinho o que é a sociedade, né? Então, nós temos de tudo. Nós temos todas as classes no futebol, desde pessoas que são extremamente simples, humildes, que vêm lutando na vida, até pessoas que são graduadas, MBA em vários cursos e tudo mais. Então, há uma diversificação muito grande em cima de tudo isso. E quando o brasileiro sai para o exterior, dependendo para o centro onde ele vai, ele realmente tem um choque. Eu tive a oportunidade de sair algumas vezes já do Brasil. Eu já trabalhei, eu joguei no Japão, joguei no Catar e fui técnico nos Emirados Árabes. Então, é uma vida muito diferente da nossa. O Japão é um exemplo de civilidade, né? Morar no Japão é como se nós fôssemos morar num planeta perfeito, onde tudo funciona, onde tudo dá certo, onde a estrutura é extremamente profissional, né? Eu fui para os Emirados Árabes também, em 2007, e tive a oportunidade de encontrar um clube estruturado. Mas quando eu fui jogar no Catar, que foi em 1987, era um país com 250 mil habitantes, onde só se encontrava areia. Era areia, deserto, e não tinha estrutura. Os clubes não tinham estrutura. Então, eu, naquela oportunidade, fui emprestado pelo Guarani de Campinas, que tinha uma ótima estrutura na época, e quando eu cheguei no Catar, eu me decepcionei, porque eu tinha que lavar o meu material, eu tinha que ir a pé para o centro de treinamento. Então, tem algumas coisas, eu só estou citando alguns exemplos que fazem com que algumas pessoas têm um choque de realidade, ou para cima ou para baixo. E esse choque acaba influenciando diretamente na sua moradia no exterior. As pessoas, às vezes, elas não entendem por que alguns atletas não dão certo no exterior, mas há um aspecto cultural, social. Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, falar o idioma do local. Comer. Às vezes não consegue comer.
Então, a falta do relacionamento humano faz com que a pessoa fique deprimida, entre em depressão, e ela quer o quê? Ela quer voltar para a roda de amigos, ela quer voltar para a roda de samba, ela quer aquilo que ela está acostumada, né? Então, por isso, nós não somos um país preparado para exportação em todos os ramos. Essa é a verdade. Nem de técnico e nem de jogador. Wagner, eu vou chamar o intervalo e nós estamos de volta daqui a pouquinho. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Este ano o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos, trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem. Somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco, com essa gentileza, este gentleman que é Wagner Mancini, uma pessoa muito querida, e passando um pouco das suas experiências e conhecimento em cima de como atleta e como técnico. Agora, eu quero falar do Corinthians de uma vez, Wagner. Eu quero falar do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Quer dizer, particularmente, você veio, não que o seu antecessor também não estivesse nesse risco, o Corinthians, particularmente, tinha uma dívida maior, junto a uma suspeita pública de favorecimento. Ninguém provou nada, é uma suspeita que se fala pela imprensa, pelo meio social, etc., de favorecimento, e Lava Jato, e Odebrecht, não sei o quê. Bom, enfim, sobrou uma dívida que dizem por aí era impagável e que esperava-se que desse o jeitinho brasileiro. E, no fim, não foi nada disso. Esse presidente do Corinthians parece que teve que se virar e parece que se virou, mas era um risco também para você chegar no meio desse pepino, né? Não tenha dúvida, né? O cenário assim dos clubes brasileiros, ele não é muito favorável. Se você for olhar para isso, você não trabalha. Essa é a verdade, porque todos os clubes têm algum tipo de pendência, né? Mas assim, é importante também defendê-los de alguma forma, porque eu cheguei no Corinthians e vi uma diretoria em pouco tempo, eu estou há cerca de um mês no clube, e vi uma diretoria realmente disposta a fazer tudo aquilo que a gente gostaria de ver, né? Então eu tive já conversas com o Andrés e ele me deixou a par de muita coisa, assim, os acordos foram feitos, entendeu? De uma forma correta. Eu estou muito impressionado com a capacidade do Andrés de comandar um clube do tamanho do Corinthians, com uma envergadura, uma lisura muito bacana, sabe? O dia a dia é muito agradável e eu estou extremamente satisfeito com tudo que eu tenho visto. É óbvio que a gente escuta de tudo, porque o brasileiro é assim, né?
a imprensa brasileira é assim, o povo brasileiro, isso é uma cultura que nós temos, de falar de todo mundo, de tentar adivinhar as coisas antes de saber a verdade, né? Mas, enfim, o que eu posso passar é que realmente o Corinthians hoje atravessa um momento delicado, mas que está já com tudo programado para que possa, no virar do ano, já se organizar melhor. A dívida está sendo paga, foi negociada de uma forma saudável para ambos, tanto para o credor quanto para o Corinthians, e dessa forma eu não tenho dúvida em afirmar que talvez aí a gente tenha alguns meses ainda, mas que até o término de 2020 o Corinthians vai estar forte de novo, porque tem uma capacidade gigantesca de se reinventar. E a vida ela tem que se reinventar a cada dia, ainda mais durante uma pandemia que nós estamos vivendo ainda. Muita gente fala de pós-pandemia, mas nós ainda estamos na pandemia. E todos nós temos que ter uma postura diferente para não só sobreviver a isso, mas passar com uma sutileza, uma maneira de viver que possa representar alguma coisa positiva, né? Não é só dentro do nosso trabalho, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, a gente tenta fazer tudo certo também, né? Mas, enquanto isso, quer dizer, tem que acertar a dívida, tem que pagar a conta, tem que pagar estádio, e uma belíssima jogada do presidente do Corinthians no naming rights do estádio, essa negociação, Neoquímica, perfeito. Agora, só que, enquanto isso, o treinador padece com atletas, não só na quantidade, como na qualidade. Quer dizer, aqui eu não estou dizendo que os jogadores do Corinthians são ruins, não é isso. Eu estou dizendo que fica limitado em qualidade e quantidade o elenco, e aí tem Gaviões da Fiel, não sei o que, que fica fungando no seu cangote também. Não tenha dúvida que o contexto, ele é um contexto que chama atenção, né? Por quê? Porque o Corinthians, na última década, ganhou tudo. Ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou título mundial, ganhou Libertadores. Então, assim, todos esperam a manutenção de resultados. E quando você passa por qualquer problema, seja ele dentro da sua casa ou numa empresa, você tem que enxugar os gastos para que você possa renovar, né? O Corinthians passa por esse processo. Óbvio que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, muito pelo contrário, todo mundo que passou no Corinthians esse ano tentou fazer o melhor, e eu estou chegando também disposto exatamente a isso. Mas nós temos que entender a situação. Eu acho que duas coisas foram importantes para que eu tomasse a decisão de aceitar esse convite. O primeiro, obviamente, que é um desafio maravilhoso na minha carreira, dirigir uma equipe dessa envergadura. E o segundo é entender aquilo que está acontecendo e tentar fazer o melhor, e tentar corrigir aquilo que não estava bom, e tentar também dar sequência àquilo que foi feito e que foi bem feito. Acho que esse é o maior segredo. Aliado à cultura do clube, você entender como que o corintiano gosta de ver o time jogar e fazer com que isso se torne realidade de novo. Mas é que você fala um pouco da questão da sanidade, né, em que você joga todo o seu conhecimento, toda a sua cultura em cima de um esforço do presidente da diretoria do clube, uma vontade de acertar contra a insanidade de poucos, né? Que a gente sabe como é o futebol brasileiro, e aí não é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Flamengo, é o São Paulo, é o Santos, é quem quer que seja. A gente joga contra a insanidade do torcedor naquela pressão danada que costuma ressoar nos conselhos dos clubes, que os opositores às diretorias, que começam a fazer chacrinha dentro do clube, e a gente conhece muito bem quanto isso acaba pingando no técnico e no elenco. Não tenha dúvida, você está correto nas afirmações, porque há a pressão de diretoria, a pressão de torcida, a pressão de imprensa, né? Eu estava vendo, até vou citar um exemplo, eu estava vendo um pouco antes do Domenech sair do Flamengo,
todo mundo falava que tinha que trocar. Quando trocou, quando foi anunciado a saída do Domenech, aí a imprensa fez uma apuração dos números dele e constataram que ele tinha 60 e poucos por cento de aproveitamento e tal, apenas 6 derrotas e tal. Aí ele passou a ser vítima. Então é assim, há uma máquina que o Fernando Diniz até esses dias disse numa das suas entrevistas, uma máquina de moer gente, há uma máquina que quer moer e depois ela quer defender. Né? Então nós temos que ter a cabeça no lugar, saber que tudo o que se diz respeito a futebol, a pressão ela existe e ela não é uma pressão simplesmente só externa, de conselheiros, de torcedores, ela também tem uma pressão interna dentro de cada um de nós que vivemos do futebol. Eu estou há bastante tempo no futebol e eu me cobro muito mais do que sou cobrado. Essa é uma verdade que as pessoas aí fora não sabem, né, Edson? Mas há uma cobrança interna de cada um de nós, porque a gente sabe que se não fizer um bom trabalho, a gente não consegue sair na rua. Porque quando você sai na rua, às vezes você é até ofendido. Então, isso faz com que você tente se proteger de todas as formas, cobrando dos atletas, que cobram dos outros e assim por diante. Então, nós temos também alguns mecanismos que nós temos que ter no nosso dia a dia para suportar essa pressão toda. E aí vem aquela outra pergunta atrás de tudo isso, né? Se nós estamos falando da imprensa, nós estamos falando de matar um técnico da torcida, de trucidar um técnico, né? E aí vem a outra parte do técnico, que é técnico tem idade. Quer dizer, técnico não tem idade, eu pelo menos imagino eu. Pode ser que tenha um técnico cansado que não queira mais trabalhar, que queira aposentar, ou pelo menos eu penso. Quando falaram, olha, Luxemburgo veio para o Palmeiras, está vencido, é remédio vencido. Filipão foi para o Cruzeiro, fim de carreira, foi para uma segunda divisão de campeonato brasileiro. Não consigo ver assim. Mas a imprensa põe limite na idade do treinador. Eu também não vejo dessa forma, não. Acho que todo mundo hoje tem acesso à informação e à qualificação, né? Eu sou vice-presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol e recentemente nós soltamos uma matéria, um estudo feito pelo Galdino, Matheus Galdino, na Alemanha, que é um brasileiro que mora na Alemanha e tal, que a troca de treinadores, ela acontece muito mais frequentemente aqui no Brasil, mas que estudada, não só no Brasil, não só na Alemanha, mas em todos os países do mundo, ela não representa efetivamente uma mudança de postura da equipe. A equipe tem um pico, hora que se troca de treinador, e depois ela volta a ter os mesmos problemas, em média, né? Então, nós temos que brigar contra isso, mas de uma forma inteligente. Então, quando a imprensa rotula alguém, é muito novo, não tem experiência, ou muito velho, já está cansado, essas pessoas, e eu costumo usar essa frase, Einstein não ficou inteligente com 20 anos, ele sempre foi inteligente. Então, se ele souber aproveitar bem a fase de estudos e tudo mais, ele pode chegar com 25 anos mais experiente que um cara de 50 anos, porque muita gente aprende com os próprios erros, mas muita gente aprende com os erros de todo mundo, né? Que é aí a experiência realmente, né? E eu também fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, se falar que um treinador está velho, está fora de mercado e tal. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à informação, todo mundo hoje consegue ter um auxiliar mais jovem, que são o que normalmente esses técnicos mais velhos têm feito. Eles têm pego auxiliares um pouco mais jovens, que estão mais inteirados sobre aquilo que acontece no futebol moderno, né? E a gente também não pode achar que ser treinador é simplesmente dar treino e escalar, porque isso é muito fácil, isso é muito simples. Qualquer pessoa hoje faz um curso na CBF e aprende a dar treino. Ser treinador é você ter outras coisas também. A gestão de pessoas é muito importante, a tua experiência em momentos decisivos é muito importante, você saber lidar com os imprevistos que acontecem. Por exemplo,
Você monta a sua equipe ao longo da semana, chega na sexta-feira, você perde 2 jogadores. Você pode perder por Covid, por lesões ou por uma série de coisas. E você tem que ter experiência para saber que você não pode focar simplesmente em 11 jogadores, porque uma hora ou outra algum desses atletas vai ser impedido de atuar. Ao mesmo tempo, você tem que olhar para todo mundo igual e dar oportunidade para todo mundo, que é para você ter na mão exatamente essa gestão bem feita. Wagner, obrigado. Chegamos ao final do programa. Obrigado pela sua gentileza, pelo seu cavalheirismo de sempre. Eu quero deixar uma mensagem para pessoas que não conheço. Eu estou falando por percepção. A você, Fernando Diniz, Roger Machado, jovens treinadores talentosos, decentes, corretos, e que eu torço para cada um de vocês atingirem um patamar assim de sucesso enorme. Muito obrigado, Wagner. Obrigado a você do convite, da chance de vir aqui, de falar um pouquinho de mim, da minha carreira, do Corinthians, de atualidade do futebol, que é a minha vida também, né, Edio? Agradeço aí a tua energia boa, cara, vou estar sempre à disposição aí. Fiquei muito feliz do convite e fiquei muito feliz também do nosso bate-papo. Acho que foi muito proveitoso para todos. Bom, pessoal, semana que vem estamos de volta com outro programa. Até lá! Programa Diálogo com Edibu Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.